Quero ler um texto com vocês, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. As crianças vão para suas atividades, nossa criançada. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, do verso 16 a seguir. Glória a Deus. Eu não sei, esse culto da manhã é um culto diferente, né, irmãos? É um culto diferente. Todos encontraram? O título fala Restauração de Israel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Lerei com vocês do verso 16 ao verso de número 26. Diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações. Foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor? Porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-eis de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós. Ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Somente até aqui, fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã maravilhosa em Tua presença, Pai. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, que juntos estamos aqui nesta manhã, Pai. Uma manhã fria, mas de corações aquecidos, ó Pai. Uma manhã onde talvez o convite era este: fica aqui, está quentinho, está confortável. Mas a nossa alma desejava estar aqui com o Senhor e desfrutar de tudo quanto o Senhor tem para nós como igreja neste dia, Pai. Pai querido, venha sobre nós, traga o esclarecimento necessário. Alinha-nos, ó Senhor, segundo o Teu plano e o Teu propósito. Que Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Que estejamos, ó Pai, sensíveis, com discernimento, papai, para entender, compreender e agir, Pai, segundo a instrução da Tua boa palavra. Pai querido, nós oramos com perdão dos nossos pecados. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diga amém. Amém. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que lemos, ele vai falar-nos sobre um período delicado da história de Israel, se assim podemos dizer. Um período onde Israel dá as costas para o Senhor, onde a vida deste povo que foi chamado para a glória do Senhor, eles estão fazendo algumas coisas
que não são respostas ao chamado e, portanto, aquilo que Deus havia determinado para que eles vivessem. Por isso que a epígrafe desse texto vai falar sobre a restauração de Israel. Só é possível restaurar algo que precisa ser restaurado. E Israel precisava ser restaurado. Se você se ater aos versículos 16 aos versos de número 20, você vai ver que Ezequiel ele fala: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos. Note, condutas que trouxeram contaminação. Olha a palavra do Senhor por intermédio de Ezequiel. E ele disse assim: eles a contaminaram com os seus caminhos, com as suas ações. E a mensagem ela é tão forte que o Senhor usa uma expressão. Ele diz assim: como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o caminho, tal era o seu caminho perante mim. Olha as condutas, as ações e os passos desta nação, deste povo. E o Senhor diz que era tal como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Então você nota que o período em que eles estão vivendo, as ações são extremamente de abominação diante do Senhor. São atos inaceitáveis diante de Deus. E o Senhor continua dizendo: tal era o seu caminho perante mim. E aí o verso 18 nos traz uma mensagem de atenção, de alerta, porque o Senhor diz assim: derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, por causa dos seus ídolos, com que a contaminaram. Então note que eles andam em caminhos equivocados, eles estão com ações que não glorificam a Deus, eles estão servindo agora, portanto, outros ídolos, eles estão se curvando diante de outros ídolos. E o que acontece aqui ainda, irmãos? Eles estão ainda derramando sangue e contaminando as terras. E aí vem uma mensagem de Deus dizendo assim: espalhei-os entre as nações. Olha que mensagem que Ezequiel está carregando, irmãos. O Senhor diz isso para Ezequiel: espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo o quê? Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Então note que vem um julgamento do Senhor. O Senhor espalha estes homens, eles profanam o lugar. E aí o versículo de número 20 diz que quando eles agora, o Senhor os esparrama, os espalha entre as nações, o que acontece? É como se eles tivessem a oportunidade de fazer tudo diferente agora. Mas o que a Bíblia diz? Que em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se diziam: são estes o povo do Senhor? Que tiveram que sair da terra deles? E aí eu fiquei pensando nesse texto aqui. Essa é uma história, se assim posso dizer, deselegante, vivenciada por Israel. Mas a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu quero extrair aqui a primeira lição para nós, é que Deus nos dá a oportunidade no tempo presente de fazermos diferente, irmãos. Sabe, se você olhar para esse texto e ver, cara, que povo é este? Que o Senhor revela o seu amor a eles, dá a oportunidade de eles, de o nome do Senhor ser glorificado através da vida deles, e a conduta destes homens é totalmente equivocada, totalmente precipitada. Eles andam à luz das suas imaginações, os seus feitos não glorificam a Deus, as suas ações não glorificam a Deus. Deus espalha eles entre as nações e eles continuam profanando o nome do Senhor. E aí, a gente precisa falar, aqui é o povo de Deus, irmão. Aqui não é uma nação que não conhecem a Deus, não. Aqui é um povo de Deus, um povo que o Senhor arrancou com mão forte do Egito, que fez com que eles entrassem na terra prometida, com que eles vivenciassem milagres extraordinários. É este povo que está vivendo em tais condições, mas que o Senhor nos alcance aqui nesta manhã, e o Senhor declara isso a nós. Ele nos dá a oportunidade de fazermos diferente. Enquanto muitos não querem glorificar a Deus, nós decidimos
decidimos glorificar ao Senhor. Enquanto muito com as suas ações e as suas condutas profanam o nome do Senhor, nós temos a oportunidade de fazer o bem a quem quer que seja. Enquanto muitas pessoas andam descompromissadas com o Senhor e com o seu reino, nós optamos e servimos ao Senhor com integridade de coração. O Senhor nos dá a oportunidade de fazermos diferente nesta manhã. Você pode glorificar o Senhor por isso, irmãos? Deus está nos dando a oportunidade de fazermos diferente. Porque aqui é uma revelação do Senhor a Ezequiel. Esta é a condição do povo. Esta é a condição deles. Sabe, porque a grande ênfase aqui não é os feitos destes homens que são desagradáveis, que não glorificam a Deus. O que é que está acontecendo aqui, irmãos? É Deus revelando o seu grande amor. Sabe, enquanto o Senhor está tendo ações para conduzi-los, este povo, para aquilo que Ele tem reservado, este povo está se aprofundando cada vez mais em profanar o nome do Senhor, em não glorificar o nome do Senhor. Por isso que o Senhor os espalha entre as nações. É como se o Senhor estivesse dando a eles a oportunidade de fazer diferente, mas eles continuam derramando sangue, eles continuam fazendo as mesmas coisas, e aonde eles chegam, eles não dão testemunho, porque em chegando as nações, verso 20, me acompanha, vem comigo, irmãos. E chegando as nações para onde for, profanar o meu santo nome. E as nações estão dizendo, mas não são esses o povo do Senhor? Uma mensagem aqui, abre um parênteses para nós aqui, irmãos, olha a importância do nosso testemunho e da nossa conduta de fé, irmãos. Olha a importância do nosso testemunho e da nossa importância, de nós darmos testemunho aonde quer que nós estamos. Aonde quer que nós colocarmos as plantas dos nossos pés, nós temos responsabilidade, porque carregamos não somente a sua vida, você não só carrega isso, você carrega algo além de você, meu irmão. Você carrega o nome do Senhor, você carrega a presença do Senhor. Sabe, irmãos, e a gente precisa estar atento a isso. E aqui Deus está nos dando a oportunidade de fazermos diferente, porque quando eu olho esse cenário caótico vivenciado por Israel, eu não consigo enxergar uma outra conclusão que não seja essa. Deus me chamou para ser diferente. Sabe, Deus me chamou para glorificar o nome dEle. Sabe, Deus nos chamou para exaltarmos ao nome do Senhor. Sabe, Deus nos chamou para viver uma vida bonita, maiúscula, que glorifica o nome dEle. Deus nos chamou para que, como assim o Kleber estava aqui falando, Deus ser glorificado dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Deus nos chamou para ser glorificado aonde quer que nós colocarmos as plantas dos nossos pés. Sabe por quê? Porque você vai encontrar muita gente profanando, você vai encontrar muita gente vivendo um propósito que não é o propósito de Deus, que não é aquilo que o Senhor o chamou. Você vai encontrar muitas pessoas com isso. E está tudo bem. Deus te chamou para você fazer a diferença. Sabe por quê? Porque o decorrer desse texto vai indo. E aí o Senhor diz, quando as nações declaram, são estes o povo do Senhor, porém tiveram que sair da terra deles. Note que eles agora nem na terra eles estão mais. Na terra que o Senhor disse, vocês vão vivenciar um lugar maravilhoso, um lugar extraordinário. Agora eles já não estão mais lá. E aí, o versículo 21, o Senhor disse assim, mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações por onde foi. Verso 22, dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. E aí o Senhor ministrou algo no meu coração. Sabe por que o Senhor nos chamou para fazermos a diferença? Diga, por quê, pastor? Sabe por quê? Porque existe uma ordem real de prioridade. Existe uma ordem real de prioridade. E qual é? É o nome do Senhor, irmãos. Esta é a ordem real de prioridade. É o nome do Senhor. Quando a igreja faz o que ela precisa fazer como igreja,
Não é a gente que é glorificado, é o nome do Senhor que é glorificado. Quando você na tua casa faz o que precisa fazer lá, os méritos não são seus, é Deus que é glorificado lá através das ações e dos seus feitos. Então note que aqui o Senhor nos mostra que existe uma real ordem de prioridade. E qual é? Tudo que Deus faz é a fim de que o nome dele seja glorificado entre as nações. Ontem nós estávamos aqui, antes do pessoal do louvor, veio eu, o Juninho e o Luquinhas aqui na igreja. A gente ganhou uma mesa que a gente está montando o podcast. E eu vim trazer essa mesa aqui, abri uma porta da igreja e tal. O Luquinhas estava aqui na frente, brincando. E eu e o Juninho acabamos de terminar de levar os negócios lá para cima. E entrou uma mulher aqui na igreja. Aí o Luquinhas, opa, tudo bem? Olha o Luquinhas de obreiro, irmão. Opa, tudo bem com a senhora? Aí ela falou assim, tem alguém aí? Eu preciso de oração. Ele falou assim, espera um pouquinho, eu vou chamar meu pai. Pastor, ele me chamou pai, ele falou, vou chamar meu pai, e chegou ali, pastor. Sim, e tal, e aí ela começou a conversar, ela saiu do Jardim Independência, desesperada, ela falou assim, Senhor, eu quero uma porta aberta, eu quero alguém, eu preciso receber uma oração, e ela saiu sem destino de lá do Jardim Independência. E ela achou a igreja aqui aberta, e a gente orou por ela, essa mulher começou a falar em mistérios aqui, começou a chorar. E eu falei, Senhor. E aí eu entreguei uma mensagem ao coração dela e ela falou, pastor, independente de denominação, tal, minha família vai na igreja XY, eles acham que eu tenho que ir lá, mas esse povo não quer saber de nada, esse povo não quer saber de Deus, esse povo não quer rebeldia e quer a bênção. E aí começou a falar, eu falei, opa! Falou, eles não querem saber de Deus e quer que Deus honre, Deus não vai honrar eles. Eu falei, você está falando a verdade. E aí entregamos uma mensagem para ela, oramos por ela e tal, e ela foi embora, ela pediu oração, a gente vai se organizar. Eu falei para ela, está esperando um grupo de irmãos aqui da igreja ir lá orar por ela. Olha a missão que nós estamos aí já. Vou selecionar alguns irmãos para a gente ir lá poder orar. Ela falou, o inimigo não vai prevalecer na minha casa, pastor. O inimigo não vai, eu não dou legalidade a ele não vai bagunçar na minha casa. Irmão, aquela mulher saiu daqui. Depois ela mandou mensagem, ela falou, pastor, estou tão aliviada, cheguei em casa no maior paz, na maior bênção. Isso é o nome do Senhor, irmãos. Esta é a ordem de prioridade, é o nome do Senhor. As ações do Senhor agora começam a ser feitas a fim de que o nome dele seja glorificado, porque a conduta deste povo não glorifica o nome de Deus. Eles estão profanando o nome do Senhor e o Senhor tem que entrar aqui para você ver o furor do Senhor, porque quando o Senhor nos espalha, é o furor do Senhor que espalha, que tira eles daquele lugar onde eles deveriam estar, para chamando a eles ao conhecimento pleno do que eles devem viver diante de Deus. E o que acontece? Eles pioram ainda a situação, porque agora eles não estão mais na sua região territorial, eles vão profanar o nome do Senhor em outro lugar, que talvez já seria profanado o nome do Senhor. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e o Senhor disse, ei, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Sabe, então o Senhor deixa muito claro, existe uma ordem de prioridade, é o nome do Senhor, e que a gente tenha humildade e sensibilidade aqui para dizer, Senhor, minha vida é tua, glorifica o teu nome através da minha vida. Não é o meu nome, não é a minha reputação, não é nada disso. Entende o que eu estou falando? É o nome do Senhor, é o nome do Senhor. É o nome do Senhor, irmãos. Sabe, e aí quando a gente começa a entender algumas coisas, quando a gente começa a fazer o que precisa ser feito, quando a gente entende que a prioridade não é nós, não é o eu, não é, sabe, a minha pessoa, é o nome do Senhor, tudo vai fazer a diferença, irmãos. O Senhor nos mostra a real ordem de prioridade, por isso que o verso 23 diz assim, vindicarei a santidade do meu grande nome.
qual foi profanado entre as nações, ao qual profanasse no meio delas, as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Irmão, levanta a sua mão, adore ao Senhor. O Senhor faz feitos poderosos a fim de que o nome dele seja glorificado, irmão. O Senhor vai e resgata, o Senhor vai e restaura, o Senhor vai e transforma, o Senhor vai e modifica, o Senhor vai dar um banho de sangue e nos faz testemunha do seu grande e poderoso nome. Sabe, irmãos, ele mostra, existe uma real ordem de prioridade, é o nome do Senhor. Faça tudo para a glória de Deus. Se esta pregação que eu falo a vocês, ela honra a Deus, Deus honrará essa pregação. Se o louvor de vocês, meus irmãos, louvando aqui, eles honram ao Senhor, Deus honrará o louvor de vocês. Se o cafezinho que está sendo feito ali com amor e carinho é para honrar a Deus, Deus vai honrar os feitos, as mãos desses irmãos que estão fazendo esse simples cafezinho. Se o servir na porta hoje, irmão Eduardo, é honrar a Deus, Deus honrará o seu serviço e sua prestação a Ele, meu irmão. Se a gente entender que tudo que a gente faz é para honrar a Deus, Deus vai honrar aquilo que a gente está fazendo. Deus vai ser glorificado, por quê? Porque é o seu santo nome. Eu vindicarei a minha santidade perante as nações. Eu vindicarei. Sabe, irmãos, isso aqui é tão lindo que o Senhor começa a agir de forma extraordinária. Sabe que o Senhor ministrava ao meu coração? É que o homem não, por mais que o homem seja ruim, por mais que o homem seja egoísta, por mais que o homem pense em si, ele não será capaz de manchar o nome do Deus Todo-Poderoso. Ele não será, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele honra pelo seu nome. O seu nome é poderoso. O seu nome é poderoso. O seu nome é poderoso. Ele diz, eu glorificarei o meu nome, não é nem por vocês, porque pelos seus feitos, vocês me desonram. Mas eu vou fazer isso, eu vou vindicar, vou reivindicar, eu vou trazer a minha santidade perante todas as nações, e saberão que eu sou o Senhor. Diga para o teu irmão, Deus vai ser glorificado através da sua vida, meu irmão. Nós vamos encontrar muita gente desonrando ao Senhor. Está tudo bem. Está tudo bem. Nós não podemos fazer isso. Você vai encontrar muita gente que era para estar inserido num local, que era para glorificar ao Senhor, e eles vão estar profanando o nome do Senhor naquele local. Está tudo bem. Nós não podemos fazer isso. Deus nos chamou para fazer a diferença. Sabe? Porque o Senhor, quando fala isso, Ele diz assim, versículo 24, tomar-vos-ei entre as nações, vos congregareis de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Depois que o nome do Senhor é restabelecido, olha o que vai acontecer. O Senhor diz assim, eu vou trazer eles de volta. Eu vou trazer eles de volta. Por isso que fala de um tempo de restauração. Eu vou trazer eles de volta. Vou trazê-los de volta. O verso 24 diz, tomar-vos-ei de tomar-vos-ei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para onde? Para a vossa terra. E olha o que vai acontecer, verso 25, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha, o Senhor é que vai fazer uma aspersão de água pura.
É o Senhor que vai limpá-los da imundícia. É o Senhor que vai trazer a purificação. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Por isso que às vezes a gente vê algumas coisas erradas e a gente quer falar isso e aquilo de igreja A, de igreja B. Não perco meu tempo com isso. Não, é o Senhor que purifica, é o Senhor que limpa, é o Senhor que asperge água pura, capaz de purificar e de restaurar a quem quer que seja. Não é as minhas falas, não são as minhas palavras, é o Senhor que pode fazer isso. Ele diz: e de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. A purificação vem dele. A purificação vem dele. E aí a gente vai chegar no verso 26. Onde ele diz assim: dar-vos-ei coração novo, porei dentre vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Vamos ser sinceros, irmãos, quando a gente olha os 4 primeiros versos, do verso 16 ao 20, a gente fica com raiva. Eu fiquei com raiva. Se você não ficou, eu fiquei. Eu falei: que povo é esse? Hein, Rodrigo? Que profanou o nome do Senhor. Que povo é esse? Que Deus arrancou com mão forte da escravidão, que libertou este povo, introduziu eles numa terra que mana leite e mel, e agora eles dão as costas para Deus, eles desonram a Deus. E aí o Senhor faz com que eles se dispersem entre as nações, e eles continuam profanando o nome do Senhor. Eu falei: que povo é esse? Povo ruim. Mas aí a gente vai vendo o Senhor falando: eu vou dar um coração novo a eles. Eu vou colocar dentro deles o espírito novo. Eu vou tirar de vós o coração de pedra e vou dar um coração de carne. Sabe por quê? Porque o que Deus vai fazer e o que precisa ser feito em sua vida vai ser feito pelo Senhor. Ele vai fazer o que precisa ser feito. É por isso, Kleber, que você está hoje aqui de novo. Sabia? Porque Ele determinou: vou fazer o que tem que ser feito na sua vida. Sabe? Eu vou fazer o que precisa ser feito na sua vida. E é por isso que Ele te trouxe hoje aqui de novo, meu irmão. Porque Ele vai fazer o que precisa ser feito. Não é os feitos que eu fiz, não é as ações que foram feitas, não. É o nome do Senhor que está em questão, que está sendo glorificado, que está sendo exaltado. É o nome do Senhor. Ele diz: eu vindicarei a minha santidade. Não é méritos, é o sangue, é a graça, é a virtude. É algo que o Senhor faz em nós. Não é nós propriamente, irmão. E aí ele diz assim, sabe por quê? Porque ele diz assim: eu porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e eu os observei. Eu penso que a gente precisaria dobrar os nossos joelhos e orar esse texto. Sabe? Falar: Senhor, põe dentro de mim o teu espírito. Faça com que eu ande nos seus estatutos. Faça com que eu guarde os seus juízos. Faça com que eu os observe. Senhor, faça isso sobre a minha vida, Senhor. Faça isso sobre a minha vida, porque este é o desejo de Deus. Colocar dentro de vós o seu espírito, fazer com que a gente ande nos seus estatutos, guardar os juízos e os observar. É só Deus que pode fazer isso, arrancar da onde nos arrancou e nos introduziu em sua casa, em sua presença, nos tirar de um charco, do lodo de lama, firmar os nossos pés sobre a rocha e nos colocar entre os príncipes do seu povo. É só o Senhor que pode fazer isso, meu irmão. Será que você pode levantar as suas mãos e adorar ao Senhor nesta manhã? Eu sinto a presença de Deus aqui entre nós. E que Deus vai fazer o que precisa ser feito em sua vida. Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer o que precisa ser feito em sua vida. Sabe por quê? Porque eles provariam uma transformação divina.
eles provariam uma transformação dos céus. Quantos querem esta transformação, irmão, que vem de Deus? Eu sempre digo isso, a transformação, você pega um carro e o transforma, o prepara, ele nunca mais vai voltar a ser o que ele era. Entende? Por isso que hoje você é um crente diferente. Por isso que hoje você é uma pessoa diferente, porque Deus o transformou. É por isso que as pessoas olham para fulano, olham para Bertano e falam, irmão, você está diferente. Aí você fala, não, eu estou transformado. Deus transformou a minha vida. Ele mudou. Eles provariam uma transformação divina. Porque Deus, o seu nome é santo. O nome de Deus é santo. É santo, é santo, é santo. O nome de Deus é santo. Sabe, irmãos? Eu concluo esta mensagem aqui falando sobre isso. Que a gente tenha em mente que o nome do nosso Deus é santo e que Ele quer ser glorificado através da nossa vida. Que a gente glorifique o nome do Senhor através das nossas vidas. Porque num cenário caótico, Ele vai nos dar a oportunidade de fazermos diferente. Você vai ver um monte de gente fazendo um monte de coisas que desonram a Deus, que desagradam ao Senhor, mas você tem a oportunidade de fazer e de viver uma vida diferente. Você entende que existe uma ordem de prioridade e não são as suas prioridades, é o nome do Senhor. E toda vez, irmão, toda vez que você quiser dar prioridade às suas coisas, se prepara para você se arrebentar todo e depois ter que fazer todo o processo de volta a fim de que coloque Deus no lugar em que Ele precisa estar, em primeiro lugar. Nunca esqueça disso. Você pode fazer, a vida é sua, você vai fazer do jeito que você quiser, mas as ações são suas, as responsabilidades são suas e a colheita também é sua. Então, que a gente entenda isso, existe uma ordem de prioridade. Qual é? O nome do Senhor, irmão. É o nome do Senhor, é o nome do Senhor. E aí a gente vê Deus falando, transformando, dando um coração novo, tirando o coração de pedra. É por isso que a gente precisa olhar para as pessoas, mas ao olhar para as pessoas, a gente enxergar o que Deus vai fazer através destas pessoas. Porque a Bíblia Sagrada é repleta disso. Quando a gente olha a história do Gadareno em Marcos capítulo 5, o que a gente enxerga? A gente enxerga um homem que a sociedade renegou, a família não queria saber mais dele, e esse homem morava no meio dos sepulcros. Por quê? Porque os demônios vinham sobre ele e tal, ele fazia dos sepulcros as suas moradas. Era lá que ele morava. Mas aí você vê Jesus entrando na vida dele, repreendendo, dando ordem, expulsando aquelas legiões de demônios que estavam sobre a vida daquele homem. E aí você vai ver alguém agora sentado, vestido em perfeito juízo, e aquela sociedade que renegou teve medo. Teve medo do quê? Teve medo do quê? Ao vê-lo assentado, vestido e em perfeito juízo. Então eles não conseguem entender a transformação, mas é nítido, foi Deus que fez, irmão. É por isso que talvez, às vezes as pessoas olham para nós e não conseguem enxergar. Sabe, mas essa transformação vem de Deus. É o Senhor que transforma, é o Senhor que muda, é o Senhor que restaura, é o Senhor que modifica a nossa história. É o Senhor que fez essa transformação, que faz com que pessoas olhem e falem, mas é esse aí que está aí? É esse aí. Sentado, vestido e em perfeito juízo. Sentado, vestido e em perfeito juízo. Porque muitos estavam na rua, muitos estavam largados, muitos estavam na criminalidade, muitos estavam envolvidos em várias outras coisas, mas hoje elas conseguem enxergar. Vestido, sentado, vestido e em perfeito juízo. Essa é a condição que Deus quer trazer a nós. Sabe, nos dá um coração de carne, tirar aquele coração de pedra, conduzir-nos por um caminho glorioso. Porque os nossos feitos desonram a Deus, desonraram ao Senhor. E o Senhor falou, não, chegou a hora de eu vindicar minha santidade e o meu nome vai ser glorificado através da sua vida.
E eu confesso a vocês que eu falei, Senhor, mas por que essa mensagem hoje? E aí eu vi o Clebinho aqui hoje. Você consegue entender isso? Deus vai fazer o que precisa ser feito. Deus vai fazer o que precisa ser feito. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã, irmão? Glória a Deus. Fiquemos em pé, irmãos. Eu quero orar por vocês. Quero apresentá-los diante do Senhor em oração. Deus, o seu nome é santo. Deus nos dá a oportunidade de fazermos o que precisa ser feito. De fazermos diferente. Deus vai ser glorificado através da sua vida. Diga bem forte, Deus vai ser glorificado através da minha vida. Diga forte, irmão. Diga forte, Deus vai ser glorificado. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra, Pai. Obrigado por tua igreja aqui presente, Pai. Obrigado pelos teus filhos, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor ter nos escolhido, ó Pai. Obrigado, Senhor. Nos ajude a honrar teu nome cada dia mais neste lugar, Pai. Nos ajude a honrar teu nome, Pai, no nosso trabalho, nos nossos negócios, no nosso trato, na palavra dita. Ajuda-nos a honrar o teu nome, Pai. Pai querido, que tudo que falamos, tudo que vivemos, os caminhos e os lugares onde